Entrevista. O deputado federal Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo, é um dos parlamentares que mais se destacaram no Congresso Nacional em 2015 e 2016. Ele obteve a 7ª posição no ranking de maior ativismo legislativo do conceituado site Atlas Político. E é com ele que nós vamos conversar agora. Bom dia, deputado. Bom dia, Mariane. Bom dia, amigos ouvintes desta programação. Deputado, o que representa para um parlamentar essa indicação? Mariane, para nós que trabalhamos com muita seriedade, termos conhecimento de que nosso nome está entre os 7 deputados com maior ativismo legislativo, nos coroa de um trabalho de êxito, de uma equipe comprometida, não só dos assessores diretos ligados ao meu gabinete, mas assessoria de liderança, também a consultoria particular que nós temos, e tudo isso englobado dá o resultado que nós obtivemos. Entre 513 deputados, comigo incluído, nós estarmos entre os 7 que têm mais atividade legislativa. É gratificante. Deputado, o indicador ativismo legislativo leva em consideração o número de projetos de lei e também de projetos de emenda constitucional. Mas não é só isso. Há também a questão da relevância das propostas de cunho social. Que projetos de sua autoria o senhor destaca? Nós temos visto que a Câmara dos Deputados, vários parlamentares, eles apresentam projetos, inúmeros projetos. Sim. Mas quando se vai numa análise de interesse social e relevância social, essa quantidade de projetos apresentados se reduz. E o nosso trabalho legislativo, ele compreende uma aceitação de 100% dos projetos apresentados, das relatorias apresentadas, terem relevância social. Um projeto recente que nós colocamos, vou falar de 2 bem rapidamente. Certo. O primeiro deles é que quando o preso condenado, ele foge ou ele dá aquelas saídas periódicas que ele tem direito, como indulto de Natal, festas, né, das mães, coisa parecida, e ele não retorna, esse condenado, o tempo que ele cumpriu antes de fugir será acrescido do dobro, né, vai ser o dobro para ele cumprir novamente a pena. Isso tende a inibir esses condenados a serem estimulados a saírem e não regressarem. Por quê? As medidas que hoje existem na Lei de Execuções Penais não têm sido suficientes para poder inibir essas práticas reiteradas de fuga das prisões. Um outro projeto também de grande repercussão é que nós estamos incluindo na Lei Maria da Penha, no artigo 4º, criando o parágrafo 3º, para que o homem, vítima também de violência doméstica, quando comprovado esses fatos e essa violência doméstica, para ele também ser amparado pela Lei Maria da Penha. Por quê? Nós tomamos conhecimento de que são inúmeros casos que homens sofrem violência física, violência psicológica, violência emocional, patrimonial, por parte de mulheres. E hoje tem-se que a violência doméstica contra a mulher é absoluta. E não é a verdade. Tem-se pesquisas que homens morrem também por conta de violência doméstica. Ou seja, Se a Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei, então não é admissível que o homem ele seja preterido de uma proteção do Estado quando a infratora
é uma mulher que comete contra ele. Ou seja, direitos iguais para homens e mulheres, iguais, né? Então são apenas 2 projetos de relevância social que nós apresentamos. Correto. Deputado, não é a primeira vez que o seu trabalho é elogiado. O seu primeiro mandato, também como deputado federal, teve grande destaque, não é isso? Sim, é verdade. Em 2010, nós tivemos, no período de 2006, 2010, como deputado federal pelo Rio de Janeiro, nós ficamos entre os 10 deputados com maior atividade legislativa naquela época. E mais uma vez se repete, agora deputado pelo Estado de São Paulo, essa nossa colocação, essa nossa escolha, em estar entre os 7 deputados com maior relevância em trabalho de ativismo legislativo. Isso demonstra, Mariane, Sim, que os mandatos que nós temos exercido, para nós, tem sido como um sacerdócio. Não obstante, né, nós estarmos na igreja, ser um pastor licenciado da igreja, mas aqui na Câmara dos Deputados, nós não atuamos com a nossa religiosidade. Nós atuamos com competência legislativa, com competência profissional e, principalmente, empenhados em defender os interesses da população brasileira. Esse é o nosso objetivo maior. o próprio site Atlas Político afirma que há congressistas com pouquíssimas iniciativas legislativas. Esse fato, deputado, interfere no dia a dia dos parlamentares que realmente trabalham para e pelo povo? Mariane, atrapalha apenas num quesito, a meu ver. É a questão da opinião pública. Enquanto a sociedade não souber diferenciar o joio do trigo, eles sempre cometerão a injustiça de nivelar pelo mesmo nível, ou melhor, pela falta de nível desses parlamentares que não honram os votos que os seus eleitores lhes deram, para fazer com que esses deputados que trabalham com seriedade, como no nosso caso, né, pela colocação que foi apresentada como entre os 7 deputados com maior ativismo legislativo. Isso faz com que a nossa imagem ela seja rotulada por esta gama de parlamentares que não honram esses votos. Então, aproveito essa oportunidade para falar para os seus ouvintes, para que eles possam ter senso crítico e pesquisar todas as informações antes de cometerem a injustiça de nivelar por baixo todos os parlamentares, porque elas ouvem falar que 1, 2, 3, 4, 10, 50, não interessa quantos, fizeram coisa errada, não quer dizer que todos tenham feito coisa errada. Exato. O seu trabalho como parlamentar não se resume apenas ao plenário e às comissões. Fale um pouco da sua preocupação permanente, deputado, com as comunidades carentes. É verdade. Nós, no Rio de Janeiro, fizemos ações sociais chamada Jornada de Cidadania. Nós trabalhamos em 13 comunidades, fazendo nosso trabalho de ação social, em que levávamos o poder público até as pessoas que têm necessidades do serviço público, necessidades do Estado, que vivem em situação de vulnerabilidade. No Estado de São Paulo, começamos também a fazer esse tipo de trabalho. A Jornada de Cidadania, fizemos 2 edições, porém não foi possível continuarmos fazendo, porque em São Paulo é diferente do Rio de Janeiro. Infelizmente, algumas pessoas não querem se associar a políticos. Eles só querem se associar a políticos quando esses políticos têm alguma coisa para lhes oferecer. Mas quando esse parlamentar, que trabalha sério, chama pessoas, empresários, profissionais liberais para se juntarem num dia, para doar os seus conhecimentos técnicos para atender populações desassistidas, muitos viram as costas, dão desculpas
e não querem se unir nesse trabalho. Mas nós não paramos por aí, nós não desistimos. Se não conseguimos o apoio de um, nós certamente conseguiremos o apoio de outro. Tanto que agora, no dia 7 de julho, nós teremos a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a inauguração da Frente Parlamentar em combate às hepatites virais lá no Estado de São Paulo. Eu sou o coordenador, pela Câmara dos Deputados, o coordenador geral por esse trabalho no Estado de São Paulo. Porque são muitas pessoas que sofrem com os problemas de hepatites virais, que não têm acesso à informação, não têm acesso a medicamentos e muitas vezes ficam entre a briga do Estado com a União. E isso as pessoas vão morrendo. E nós, como parlamentares, não podemos cruzar os nossos braços, fechar os nossos olhos e taparmos os nossos ouvidos a esse clamor. Por isso que nós vamos fazer o lançamento dessa frente parlamentar em combate das hepatites virais no Estado de São Paulo. Essa é uma das formas que nós temos institucionalmente de ajudar as pessoas que vivem situação de risco social. Ou seja, o nosso trabalho não se limita somente aqui, à Câmara dos Deputados. Agora, no próximo sábado, aproveitando o ensejo, no dia 2, eu estarei em Marília, na Câmara Municipal, às 9 horas da manhã, fazendo um seminário para falar sobre a unificação das polícias civis e militares. Porque eu sou o relator da comissão especial na Câmara dos Deputados. E temos feito seminários por esse Brasil afora. Temos feito audiências públicas em Brasília, como também visita em vários países para podermos aprender um pouco mais sobre o trabalho da polícia, tanto ostensiva quanto judiciária. Então, Mariane e amigos ouvintes, o trabalho nesta casa, na Câmara dos Deputados, é intenso. Quando o parlamentar ele quer trabalhar, tem muita coisa para ele fazer e não sobra tempo sequer para ele poder pensar em outra coisa, muito menos fazer besteira. Exatamente, deputada. A reforma política, a redução da maioridade penal e a unificação das polícias civis e militares continuam, portanto, no rol de suas prioridades, não é isso? Sem sombra de dúvida. Temos pela ordem decrescente a questão do impeachment, que nós nos posicionamos com embasamento técnico, jurídico e político. Tanto que demos o nosso posicionamento favorável à denúncia contra a presidente eleita e afastada pela Câmara dos Deputados e referendada pelo Senado. Nós também nos posicionamos com relação à reforma política por conhecimento de causa e ver que o que estavam querendo era fazer um retalho numa colcha de remendos, porque reforma política, do jeito que eles querem fazer e do jeito que estão tentando fazer, não vai trazer o resultado que a sociedade quer. A meu ver, uma reforma política eficaz só vai acontecer quando for feito como em forma de uma nova constituinte, como se fosse uma constituinte, para que possa pessoas de fora da Câmara dos Deputados escreverem uma norma para a compreensão do processo eleitoral. Se não for dessa forma, os deputados que aqui estão, em sua maioria, não querem abrir mão de benesses que eles têm e nem de espaços que eles têm para que o país possa desenvolver politicamente. E isso é um erro. Eu já falei isso várias vezes, mas eu sou uma voz dissonante de uma maioria que já está aqui há muitos anos. Mas o povo, ele tem a sabedoria e no momento das eleições vai saber diferenciar aqueles que querem se perpetuar no poder e aqueles que querem ser instrumentos usados pelo povo para a transformação social. Quanto à redução da maioridade penal, infelizmente, nós da Câmara dos Deputados não podemos ir no Senado votar.
porque está parado no Senado. Desde que saiu na Câmara dos Deputados, a votação dos 2 turnos da PEC que reduz a maioridade penal está parado no Senado. Os senadores, eles não têm compromisso com o povo, porque eles representam os estados. E muitas vezes não é interesse dos governadores dos estados que haja uma redução da maioridade penal, porque eles preferem deixar na rua delinquentes com menos de 18 anos do que colocá-los presos, porque lugar de bandido é na cadeia. Por eles não terem capacidade, competência para poder cuidar da segurança, eles deixam nas costas da população essa questão da redução da maioridade penal. E os senadores, como eu disse, eles representam o Estado, não o povo. Por isso que eles estão lá engavetando a redução da maioridade penal. É bom que os seus ouvintes, que os ouvintes dessa programação, eles saibam disso. Nós, da Câmara dos Deputados, fizemos a nossa parte. Agora cabe ao Senado fazer aquilo que eles deveriam fazer e não estão fazendo, que é olhar pelos interesses da população. Para finalizar, o que o senhor, como deputado atuante, considera essencial para que o parlamento recupere a imagem atualmente tão desgastada perante a opinião pública? Mariane, desculpe o termo que eu vou usar, e os meus queridos amigos ouvintes, mas o que está faltando em alguns parlamentares é vergonha na cara. Eu não estou dizendo todos, porque tem muita gente séria aqui nessa casa, mas tem uma turma que, quando eles ocupam algum espaço de proeminência, eles fazem o que não deveriam. Então, para esses eu digo, eles teriam que tomar vergonha na cara para que essa casa funcionasse e representasse o povo que paga o nosso salário. É esse o recado que eu tenho a dizer para a população. Infelizmente, nós temos poucos, mas ainda temos péssimos parlamentares atuando nesse Congresso. Então o povo tem que saber disso e tirar nas próximas eleições. Poderia também ter impeachment para deputado e senador que não faz o seu trabalho. Está aí uma dica. Seria fantástico. Deputado Vinícius Carvalho, agradecemos a sua participação aqui no Brasil Notícias. Eu que agradeço, Mariane, e todos os amigos ouvintes da programação. Um forte abraço. Continue acompanhando o nosso trabalho no Facebook Vinícius Carvalho Oficial. Um abraço. Entrevista.